do texto da palavra de Deus. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? O capítulo 1 do livro de Ruth mostra o movimento de uma família que sai, família da aliança, Elimeleque, esposo de Noemi, com 2 filhos, para buscar provisões, buscar o sustento diante de uma dificuldade na terra de Moabe, repetindo o movimento que Ló fez, o pai dos moabitas, ao olhar a Campina Verde, que esse movimento é descrito no livro de Gênesis. Ele ignora estar perto do povo do Senhor e ele vai buscar as riquezas, vivendo longe do culto. Nesses dias na história em que não era possível oferecer sacrifícios ao Senhor em qualquer outro local, se alguém quisesse andar em comunhão com Deus, ele precisava habitar perto do templo em Jerusalém. Elimeleque escolheu se apartar do templo e buscar, mesmo que em detrimento da sua espiritualidade, do crescimento espiritual dos seus filhos, da vida espiritual da sua família, ele tentou resolver o seu problema se apartando do culto ao Senhor, e a narrativa em poucos versículos mostra a ruína daquela família. Resumidamente, poucos versículos, no capítulo 1 fala-se sobre 10 anos, a morte de Elimeleque, o casamento de 2 filhos com 2 mulheres pagãs e a morte desses 2 filhos, e agora o retorno de Noemi com as suas noras para a terra de Israel, porque ela ouve falar que o Senhor havia abençoado e que ali havia comida. No caminho de volta com as suas 2 noras, ela para e decide desobrigar as 2 noras de estar com Noemi. As noras dizem: não, nós vamos continuar, nós vamos cuidar da senhora, nós vamos estar, sabendo que o que implicava naquela sociedade uma mulher idosa que não tinha propriedade, que não poderia trabalhar, ela padeceria necessidade. Por isso que na Bíblia se fala muito sobre os órfãos e as viúvas. Aquelas mulheres insistem com ela e dizem que vão permanecer e vão continuar nessa jornada de ir para a terra de Israel, mas ela diz: um ponto que vocês precisam saber é a lei do Senhor, a lei especificamente do levirato. Ao chegar lá, vocês precisam se casar com alguém da minha parentela. E vocês imaginam que eu vou me casar e vou ter um filho para que esse filho cresça, chegue à idade adulta e vocês possam se casar com ele? Porque essa era a regra inicialmente, que é normal, que seguiria o processo do levirato. Há algumas outras implicações, outros adendos a essa regra, mas em termos gerais seria isso. Esse seria o cenário padrão. Esperar Noemi casar, o que provavelmente não iria acontecer. Esperar ela ter um filho, o que provavelmente não iria acontecer. Esperar esse filho chegar à maioridade para que essas mulheres pudessem casar. Diante da lei do Senhor, Orfa decide, ainda que com choro, com quebrantamento, se despedir e voltar ao seu povo. E nas palavras de Noemi, ela voltou para os seus deuses. Capítulo 1, versículo 15. Para Ruth, ela, apesar da dificuldade, ela disse: eu vou continuar. Noemi insiste e ela diz enfaticamente no capítulo 1, versículo 16: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Esse verso revela, meus irmãos, o que estava no coração de Ruth. O que é que fez uma mulher deixar a sua família, se colocar em uma situação quando ela teve uma brecha para se livrar dessa situação de dificuldade? O que fez ela permanecer e perseverar em continuar na dificuldade? É que ela viu algo muito mais glorioso do que o que ela tinha
os benefícios que ela poderia ter na terra de Moabe, ela conheceu o Senhor Deus. A questão mais importante nesse capítulo 1 é o encontro de Deus com Ruth. Ruth foi redimida. Ela tinha uma visão tão cristalina de Deus. E como Deus faz as coisas, né? Ela ouviu o evangelho, seja por aquela família, ou seja por a pessoa de Israel que veio, provavelmente por aquela família. Uma família que havia se apartado do Senhor. Mas na mente e no coração de Ruth estava muito claro que o Senhor era o Rei da glória, muito mais glorioso do que estar perto da sua família, perto da sua casa, perto de um casamento que poderia livrar as dificuldades. Ela poderia, como Noemi disse, ela poderia voltar para a casa da mãe dela e ter o sustento na casa da mãe até que estivesse um novo casamento. Ela volta. E o capítulo 2 narra o momento em que ela vai mendigar. Entra mais uma cena que é descrita no livro de Levítico e Deuteronômio, que na sociedade de Israel, Deus havia providenciado que as pessoas que não tivessem sustento, não tivessem propriedade, elas deveriam colher o resto das espigas que caíam quando os ceifeiros fossem colher no campo. E é isso que Ruth está fazendo. Não é que ela está trabalhando, não é que ela está resolvendo o seu problema, porque ela está colhendo no período daquela ceifa, e aquele período vai passar. O que ela vai fazer naquele período entre uma colheita e outra? Como ela vai se sustentar? Como ela vai se alimentar? O texto de Levítico, Deuteronômio, diz que os miseráveis, os homens pobres, eles poderiam atrás colher aquilo que ia caindo. E pela provisão do Senhor, ela vai exatamente colher no campo de Boaz, um homem que é uma das ênfases do texto, descrever que ele é da família de Elimeleque, é o que diz no capítulo 2, versículo 1, e se encerra o capítulo 2 dizendo exatamente isso, que ele é da família de Elimeleque. Ele, capítulo 2, versículo 20, ele é um dos nossos parentes e um dos nossos resgatadores. Noemi está fazendo referência, meus irmãos, à lei. Ela está dizendo, olha, este homem, ele pode se casar com você perante a lei. Ele pode ser um resgatador, um termo usado para esse homem que se casava com a viúva. Ele que representa nesse enredo a pessoa de Cristo, e Ruth representa a igreja. Uma trama que fala sobre casamento, mas essa sem dúvida não é a história maior, mas a história de Cristo e da sua igreja. Chegamos agora na cena do capítulo 3, depois do primeiro encontro, nos seguidos encontros em que Ruth trabalhou ali colhendo as espigas, e agora ela volta para casa com certa provisão, mas ela não resolveu o seu problema. E a primeira seção do texto, verso 1 ao verso 4, apresenta a preocupação de Noemi quando ela fala com Ruth sobre essa questão do casamento. E ela vai dar algumas orientações. O texto é construído, como todos os capítulos, de modo poético. Então, se você atentar para a última seção do capítulo, verso 16 e verso 18, você vai ver que novamente nós temos um diálogo entre Noemi e Ruth. Versículo 1 e verso 4, Noemi está preocupada. Versículo 16 a 18, Noemi fala com Ruth, e Noemi descansa no Senhor, naquilo que Boaz vai trabalhar, e encoraja Ruth a descansar no Senhor. A preocupação é substituída pelo descanso. A segunda seção, nós temos o verso 5 ao verso 7, quando Ruth se submete a tudo aquilo que Noemi orientou, a tudo aquilo que ela dirigiu. Nós temos na quarta seção, verso 14 ao verso 15, o favor de Boaz para com Ruth, aquilo que ele trabalha. Ruth se submete e Boaz é aquele que derrama graça.
No centro dessa narrativa nós temos verso 8 ao verso 13. O grande encontro de Boaz com Ruth, e agora em termos mais diretos, voltados para o casamento. O capítulo 2 fala que ele é da família, mas não se menciona o tema do casamento. O capítulo 3 não se consuma, mas agora de modo direto, o tema do casamento. O verso 1 diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Literalmente, no texto hebraico diz: não é que eu devo procurar um lar de descanso, para que você seja bem situada, que pode ser traduzida por feliz, mas esse termo no hebraico, ele é muito usado para aquilo que a família de Elimeleque foi procurar lá em Moabe. Às vezes é usada para propriedades financeiras, às vezes é usada para descanso, para riqueza material, para segurança, para ter vida longa, para ter filhos. Um termo bem abrangente que fala aquilo que Noemi desejava para Ruth, e agora ela consegue contemplar que não é longe da terra, longe do Senhor, mas é na terra do Senhor que ela vai encontrar isso. E esse é um dos pontos que nós precisamos entender ao ler um capítulo, é entender qual é a grande ênfase do narrador. Deus é o Deus soberano, é o Deus que conduziu, ele levantou uma mulher moabita, ele escolheu Ruth da terra de Moabe para ela vir para a terra da promessa, e escolheu Ruth para ser a mãe, daquele que viria, a descendência de quem viria Davi, de quem viria o Messias. Ele é o Deus soberano que escolhe tudo. Mas a grande ênfase desse capítulo repousa sobre a responsabilidade humana, sobre tudo aquilo que elas vão fazer. Ainda assim elas vão depender da soberania de Deus. Mas crer na soberania de Deus não significa nós nos privarmos de cumprirmos a nossa responsabilidade, tomarmos a nossa iniciativa e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que a vontade do Senhor seja cumprida, nós possamos desfrutar. E Noemi diz: olha, eu devo procurar. Ela age aqui como uma mãe para com uma filha. A primeira coisa que ela vai fazer é dar orientações de como ela deve buscar um casamento bíblico, um casamento correto, um casamento para que ela seja uma pessoa feliz. E alguém pode equivocadamente fazer a leitura do capítulo 2, que apresenta a pessoa de Boaz como um homem rico, e imaginar que talvez o coração de Noemi estivesse pensando em questões materiais. Mas logo o capítulo 3 vai nos dizer que a escolha de Ruth, quando Ruth escolhe Boaz, isso chama a atenção até de Boaz. Porque Boaz vai dizer: olha, existem outros homens mais jovens, outros homens mais ricos, e todo mundo sabe que você é uma pessoa virtuosa. E ele começa a ter prazer em casar. Ele ouve aquelas palavras com muita alegria, porque a motivação certamente não foi uma motivação carnal, mas ela escolheu aquele homem para que Ruth casasse, porque ela via como um casamento que seria abençoador. O versículo 2 diz: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na ira. Ela começa a apontar aquele homem que ela deve talvez se colocar para o casamento. E o requisito principal da narrativa é fazendo um grande contraste com o movimento do capítulo 1. Aquele que não se preocupa com a lei do Senhor e quer encontrar um caminho feliz nessa vida. E aqui toda a narrativa tem um refrão, ele é parente de Elimeleque.
Ele é um dos nossos parentes, ele cumpre os requisitos da lei, você pode se casar segundo os padrões de Deus, cumprir a lei do Senhor, ser uma família abençoada, porque você vai estar na terra de Deus, perto do culto, e você não vai ignorar a lei do Senhor, a lei do levirato, que determinava que naquele contexto uma viúva tinha que se casar exatamente com um parente do marido falecido. Noemi, como era bem conhecedora da cultura da época, fala que naquela noite ele estaria limpando a cevada na eira. Havia, meus irmãos, um processo enquanto eles colhiam a cevada, eles juntavam ela em montes para separar a casca do grão, e eles faziam esse trabalho de madrugada e viravam noite até terminar, e é exatamente sobre essa circunstância. Alguns comentaristas mencionam que era muito comum os donos da propriedade estarem lá para ajudar na proteção daquele bem que eles tinham trabalhado tanto por aquilo, para estar de olho na propriedade deles, porque poderia ter muitos ladrões naqueles dias. Ela percebe a circunstância oportuna para haver um diálogo com Boaz, um local que havia muitas pessoas, mas haviam ocasiões em que ele ficaria sozinho, e é exatamente isso que Noemi está pensando. Toda a descrição do versículo 13 é uma descrição de preparação para o casamento. Quando diz, lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Noemi orienta que ela tome banho, coloque o perfume e a melhor roupa. Não se trata, meus irmãos, de um encontro qualquer. É uma narrativa que descreve, e é isso que Ruth vai falar, é um encontro de preparação para um casamento. Ela está colocando a roupa para... o perfume, a preparação toda é para descrever aquele homem, o quanto ela valoriza aquele encontro, o quanto ela entende a importância daquele encontro para o casamento. Ela vai se colocar como noiva para ser agradável ao noivo. E ainda que nós estamos lendo e não devemos desprezar a cena da preparação para o casamento, certamente essa narrativa tem uma história maior, a história de Cristo com a sua igreja. É a Escritura que diz que a relação de Cristo com a igreja é uma relação de casamento. É a Escritura que diz que o perfume é usado pelo Senhor. Veja, dois textos que falam sobre o perfume na Bíblia. Quando Deus estabelece o culto ao Senhor, Ele separa duas substâncias que deveriam não ser usadas em ocasião alguma, lá no final do livro de Êxodo, e deveriam ser aplicadas. Se menciona como se preparar no livro de Êxodo e como ela é aplicada exatamente no livro de Levítico. O incenso deveria ser preparado por eles, para eles usarem, e o incenso era um composto perfumado para representar, na hora do culto, na hora da adoração, eles queimavam incenso. E imagine você estar num ambiente tomado de uma fragrância, de um perfume, tomado o ambiente. Eles sentiam aquele cheiro perfumado quando eles iriam cultuar o Senhor, para representar a ideia de que o culto subia como aroma agradável à presença de Deus. É um dos refrões do livro de Levítico. A Bíblia vai descrever mais ainda em Apocalipse que o incenso sobe ao Senhor. É a representação de como as orações dos santos são agradáveis a Deus. Apocalipse vai dizer isso. O perfume é usado para descrever esse prazer de Deus quando nós oramos. O perfume também, ele é usado em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 17, quando agora se fala sobre a pregação da palavra. Paulo vai dizer que quando nós pregamos a palavra, as pessoas que ouvem a pregação da palavra, elas podem sentir dois tipos de cheiro. O bom perfume de Cristo naqueles que são salvos.
mas cheiros de morte naqueles que se perdem. Algumas pessoas ouvem a mesma pregação da palavra e elas ficam com ódio do evangelho, elas têm repulsa das exigências da lei, da mensagem da graça, do chamado do evangelho. É exatamente isso que esse encontro nupcial representa, a cena de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Mas a narrativa, em primeiro lugar, fala do casamento. E Noemi tem algumas palavras de sabedoria, como uma pessoa que conhecia a região, que conhecia como se portar. Ela diz algumas coisas interessantes, porque não bastava se banhar, colocar o melhor vestido, não bastava ter a melhor roupa se Ruth não soubesse se comportar. Ela precisava ter um comportamento sábio. Ela precisava aprender a não ser inoportuna. E o texto diz no verso 3, mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar que ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali, então ele dirá o que você deve fazer. As palavras de sabedoria de Noemi apontam para ela não interromper, depois de uma jornada de trabalho, ele comendo, deixe ele comer. Ela deveria ser uma pessoa de presença agradável. Ela deveria deixar ele se deitar e descansar um pouco. A estratégia de descobrir os pés é para que ele acordasse pelo frio daquele momento e ela estivesse ali para ouvir o que ele tinha para falar. As virtudes requeridas de Ruth na narrativa são certamente as virtudes requeridas da igreja do Senhor. De como nós precisamos ser sábios, aprendemos na sabedoria da vida, na sabedoria do Senhor para como viver a vida e não de modo inapropriado, não de modo inoportuno. Nós vivemos como o bom perfume de Cristo, sendo agradáveis ao Senhor. Enquanto Ruth tinha que agradar Boaz, a igreja do Senhor tem que ser agradável ao nosso noivo, que é Cristo. Esse deve ser o nosso anseio. Essa deve ser a nossa maior preocupação da vida. Ser agradável ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, ao nosso resgatador. Ela orienta toda a estratégia para que ela fizesse isso, para que ela tivesse prudência. E o texto, verso 5 ao verso 7, não tem grandes informações, mas tem um propósito muito importante. O verso 5 ao verso 7, ele se assemelha muito à literatura, aos textos, frases do livro de Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus dá ordens. E quase que textos, parágrafos, blocos vão narrar exatamente as mesmas informações com um propósito. Foi-se cumprido tudo aquilo que foi determinado como o Senhor havia requerido. O verso 5 ao verso 7 tem esse propósito. Quando diz, Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé do monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho e descobriu os pés dele e se deitou. Se você lê o livro de Êxodo, você talvez algumas das vezes você tenha se perguntado, mas por quê? Esse parágrafo que disse que deveria ser feito dessa forma, dessa forma e dessa forma. Logo em seguida você tem talvez 5 versículos, 10 versículos que vão repetir tudo aquilo que foi dito para enfatizar que eles cumpriram exatamente como foi determinado. Porque o narrador não simplesmente disse no verso 5 ao 7 que Ruth cumpriu exatamente, mas ele vai narrando as etapas, ele vai narrando as minúcias, para destacar exatamente que ele fez tudo, ela fez tudo conforme havia sido ordenado.
O livro de Êxodo, meus irmãos, é um grande problema quando Israel ele teima em dizer que ele quer adorar o Senhor, mas Israel demora para aprender a lição que ele deveria fazer conforme exatamente o Senhor havia ordenado. O tamanho do tabernáculo tem que ser conforme o Senhor havia ordenado. A estrutura do tabernáculo deve ser feita conforme o Senhor havia ordenado. Eles precisam adorar conforme o Senhor havia ordenado. Depois de toda a orientação em Êxodo capítulo 32, eles criam um bezerro. Eles dizem, esse bezerro é o Senhor que nos libertou, e eles começam a acrescentar, eles sofrem o juízo do Senhor. O Senhor os perdoa, o Senhor os restaura. Eles têm uma família separada para serem sacerdotes. Desses sacerdotes ali, 4 são separados para serem sacerdotes, os filhos de Arão. Há uma cerimônia festiva, onde eles são ordenados no final do livro de Êxodo. E aí no primeiro ato de culto que eles fazem, Levítico capítulo 10, eles decidem fazer algo que o Senhor não havia ordenado. Como, meus irmãos, uma determinação tão simples, o ser humano ele tem uma dificuldade tão grande. Tão grande, isso é recorrente na história de Israel. Se você atentar para a história de Saul, a Bíblia diz que Saul, como rei, ele não poderia cumprir o ofício sacerdotal, era proibido o rei fazer aquilo que o sacerdote fazia. Um dado momento, se preparando para a guerra, eles sempre ofereciam sacrifícios ao Senhor antes de ir para a guerra, e Samuel havia se atrasado. Os soldados começam a ficar desanimados, com medo da batalha. Saul, para não ver os soldados indo embora, ele decide pegar o animal e ele oferece em sacrifício ao Senhor. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, a Bíblia diz que imediatamente Samuel aparece. E Samuel diz, por que você fez o que não deveria fazer? E Saul, é interessante no texto que Saul argumenta, porque Saul estava convencido de que ele tinha feito a coisa certa. Ele estava convencido de que a circunstância justificava ele não fazer conforme o Senhor havia determinado. É exatamente um dos argumentos que as pessoas levantam para justificar a criatividade, aquilo que eles acrescentam no culto é as circunstâncias distintas, as circunstâncias que para as pessoas julgam de necessidade. E a mente humana, ela não tem limite para criar, para fazer e para não seguir. Porque Ruth simplesmente não disse, talvez eu tenha uma ideia melhor. A estratégia da minha sogra, ela não é a melhor. Mas ela, como ela está representando aqui a igreja que é agradável ao Senhor, é aquela que não é marcada pela criatividade. A igreja que é agradável ao Senhor é aquela que é marcada pela submissão. Aquela que se preocupa em fazer tudo aquilo conforme foi ordenado. Hoje nós temos vários recursos da tecnologia de que nós podemos pesquisar textos, expressões da Bíblia, né? Pesquise essa expressão no livro de Êxodo. Fez conforme tudo aquilo que foi determinado, para você perceber a quantidade de textos, como isso é um refrão no livro de Êxodo, porque continuamente o povo não aprendeu essa lição. Eles diziam, em Êxodo 24, eles diziam, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos disser. Aí Moisés sobe ao monte, em Êxodo 24, e logo em seguida eles já estão adorando o bezerro, porque eles sofrem com isso, eles teimam, eles não aprendem essa lição, e eles imaginam que estão agradando ao Senhor, criando coisas, inovando coisas, achando que os seus atos são justificáveis, assim como Saul falou para Samuel. Samuel diz a Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Ele disse isso para
Quando Saul estava tentando fazer aquilo para ser agradável a Deus. Perceba o peso dessa criatividade que altera a ordenança do Senhor. Você está agindo. O seu pecado é como se fosse o pecado do feiticeiro. E aí a gente precisa entender o que é o feiticeiro? Qual é a relação de uma inovação no culto com o feiticeiro? Porque Saul, ele adorou o Senhor, ele ofereceu sacrifício ao Senhor, mas qual é a relação que existe em uma pessoa que não faz a adoração conforme Deus determinou, mas ele tenta fazer a criatividade? É porque o feiticeiro, a religião estabelecida pelo feiticeiro, ela não vem de revelação bíblica, ela vem da imaginação dele. Ele é o legislador, o feiticeiro é aquele que cria os métodos, ele cria as coisas, ele faz o ritual como ele quer. E aí, não é que Samuel está dizendo que ele é um feiticeiro, mas ele está agindo como um feiticeiro, ele está criando. A adoração não deve partir do homem, mas a adoração deve partir do Senhor. E o que o Senhor requer de nós é que façamos conforme tudo aquilo que nos foi ordenado. E Ruth, como modelo da igreja, tipo da igreja, ela está cumprindo cada etapa dessa narrativa conforme lhe foi ordenado. O versículo 8 abre agora a grande sessão, a sessão do encontro, até o versículo 13. E o versículo 8 diz: aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Era exatamente o que Noemi queria, que ele despertasse, e ao despertar, imagine a cena quando nós geralmente nos encontramos, pessoas que nós conhecemos, num casamento, numa noite de Natal, na noite de Ano Novo, nós sempre colocamos aquela melhor roupa, nós nos preparamos, como nós nos admiramos nesses momentos festivos em que nós estamos colocando a melhor roupa, estamos bem vestidos, estamos perfumados, nós vemos ali que é uma ocasião especial. Aquele homem despertou e ele encontrou uma mulher bem vestida, perfumada, bela diante dele. Era exatamente isso que Noemi queria, que ele tivesse esse grato encontro de ver uma pessoa bem vestida, perfumada, agradável, encontro agradável. E aí passa o verso 9 ao 11 descrever a riqueza dessa mulher, as características dessa mulher. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. A beleza dessa mulher, ela já foi descrita como uma mulher que está bem vestida, está perfumada, está ali preparada, ela tem submissão, ela ouve orientações, e ela está diante desse homem, e ela diz para esse homem que ela está ali para casar com ele. A expressão que é usada, estenda a sua capa sobre mim, é uma expressão naquela cultura para fazer um ato simbólico de que ele estava agora se colocando, tomando a decisão para se casar com aquela mulher. Ela diz: eu quero me casar com você. Estenda a sua capa sobre mim, eu quero me casar com você. Ela diz isso naquele momento em que ele encontra com ela, perfumada, bem vestida, agradável. E o argumento que mostra a riqueza dessa mulher é porque você é um resgatador. Essa expressão, meus irmãos, ela está dizendo é porque perante a lei do Senhor, esse casamento ele vai ser agradável a Deus. Ela se banha, ela se veste, ela é oportuna, ela aparece diante dele para dizer: eu quero me casar com você, porque esse casamento é um casamento bíblico. Porque se nós olharmos para a lei do Senhor, se nós olharmos para as determinações bíblicas, aquilo que ela ouviu da sua sogra, os termos da lei do Senhor, o argumento dela para aquele homem, não é porque ele é rico,
Não é porque ele é bonito, é porque a lei do Senhor, esse casamento atende os parâmetros da lei do Senhor. Os versos seguintes, eles vão descrever como essa escolha não é uma escolha marcada pela questão material, porque ela tinha até opções materiais. Se você vê o versículo 10, diz: Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Que você seja bendita de Yahvé. Ele usa o nome de Deus lá de Êxodo capítulo 3. Todo esse diálogo, eles estão preocupados com a vontade de Deus, com agradar a Deus. É isso que está descrito em todo esse diálogo. Boaz olha para essa mulher, bem vestida, bela, cheirosa. E ele olha para ela e diz: como você é espiritual. Aqui, como implicação das palavras de Boaz, podemos perceber que ele era um homem com uma certa diferença de idade dela, era um homem mais velho. E que ela poderia se casar até com um homem mais rico, jovem. Ou se ela tivesse a preferência por um homem muito bonito, ainda que fosse pobre, mas uma preferência pela aparência física, ela também poderia escolher um homem mais jovem. Diante da beleza dela, daquele encontro bem vestida, perfumada, ele olha para uma outra beleza, a beleza da virtude dela. Que ela seja bendita do Senhor, porque ela escolheu se casar com ele. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Ela priorizava as coisas de Deus. Ela era uma mulher que ouvia o conselho da sua sogra, era uma mulher prudente ao saber se comportar, mas muito mais do que a sabedoria popular, do que o saber se comportar no meio da sociedade. Ela tinha um coração cheio de virtude, era um coração regenerado. Ela se encontrou com Deus. Deus a salvou, Deus a redimiu, e agora ela é uma mulher que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Isso vai afetar as escolhas para casamento, isso vai afetar todas as escolhas da sua vida, vai afetar a sua iniciativa, a sua responsabilidade. Agora, como crente, ela pretende se casar com um homem piedoso, um homem que descreve, todo o capítulo 2 descreve como ele era um homem temente ao Senhor. Boaz fala para que ela não tema. Há algumas implicações em ele se casar com ela, que vão ser descritos no capítulo 4, mas ele de modo imediato ele diz que a virtude dela é aquilo que ele procura numa esposa, é um diálogo tomado por prioridade sobre riqueza espiritual, ainda que ele seja um homem altamente abastado. É isso, essa riqueza que ele vê nela. Ele não fala do vestido, ainda que ele pudesse admirar. Ele não fala da beleza física, ainda que ele pudesse admirar. O que está em pauta, a prioridade aqui é que essa mulher é conhecida, ela é uma mulher virtuosa. Uma mulher cheia de prioridade sobre aquilo que é a vontade de Deus. O versículo 11, meus irmãos, ainda de certa forma também dialoga, descrevendo as características desse homem, de Boaz. O versículo 11 diz: e agora, minha filha, não tenha medo, tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Essa mulher priorizava Deus, e esse homem, ele queria se casar com uma mulher temente a Deus. Boaz, que representa Cristo nessa narrativa, mostra como o nosso Redentor, ele tem prazer em uma igreja
virtuosa, uma igreja que é agradável ao Senhor. A expressão do Salmo cabe muito bem aqui, né, que o Senhor não vire a sua face, não esconda a sua face. Não é que o Senhor ele não está vendo a nossa vida, mas a Bíblia diz que tamanho é o desagrado quando nós estamos tomados de imoralidade. O mundo tomado de corrupção, uma cidade tomada de corrupção é chamada da prostituta da Babilônia no livro do Apocalipse, enquanto a igreja é chamada da noiva, a noiva de Cristo. Essa é a mulher virtuosa. E ele diz no versículo 12, sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Naquela circunstância onde ninguém estava olhando, no meio da madrugada, aquela mulher, ela quer se casar nos termos da lei. E aquele homem que é fiel, aqui é o atributo da fidelidade, ele apresenta a ela a informação de que existe um outro parente perante os termos da lei, das exigências do levirato. Quanto mais próximo fosse o parente, ele tinha prioridade nesse casamento. Existe um livro hebraico, literatura rabínica, que descreve, não é informação bíblica, mas é uma literatura bem antiga, histórica, que diz que esse rapaz era o irmão de Elimeleque. Ele tinha preferência para se casar. Então ele não reage, ainda que é o desejo dele, ele quer se casar com ela, mas como ele é fiel, esse problema precisa ser superado, porque ele não pode agir contra a lei, ele não pode tomar esse casamento que é tão desejado se a lei não for satisfeita. A Bíblia diz que Deus, Ele quis salvar pessoas e Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque a narrativa bíblica, ela apresenta um problema jurídico. Deus é como um juiz, que ele não pode inocentar o ser humano que é pecador, sem que essa dívida seja paga. A cena do oferecimento de sacrifício, ela representa, é uma cena teatral no Antigo Testamento, que nós não temos no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento é uma cena representativa de uma cena, de um cenário jurídico. O juiz não pode inocentar quem quer que seja, porque isso é contra o seu atributo de fidelidade. O juiz fiel, que não pode perdoar o criminoso, ele precisa prover alguém que pague a sua dívida, para que a graça, juntamente com a justiça, seja derramada sobre esse indivíduo. Assim é a obra de Cristo. Boaz, que representa Cristo, que muito quer resgatar, redimir essa mulher, ele apresenta o problema. Não há como isso acontecer fora da lei. Esse homem precisa ser consultado. Ele precisa primeiro saber se ele quer se casar com Ruth. Se ele não quiser, Boaz pode se casar. Mas Boaz destaca, não pode ser feito sem que isso primeiro aconteça, que é exatamente a cena do capítulo 4. Ele diz para ela, fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Meus irmãos, a narrativa, de modo muito intenso, Ruth é uma mulher crente que quer se casar. Noemi é uma mulher que quer um casamento para Ruth, mas o que significa crer na soberania de Deus? Significa que eu vou ficar parado, que eu não vou tomar iniciativa, que eu não vou procurar me aperfeiçoar no meu emprego, procurar correr atrás dos meus sonhos, correr atrás das bênçãos do Senhor. Essa narrativa deixa muito claro que o ensino da soberania de Deus, ele não anula toda a prudência que Ruth deve tomar
toda a iniciativa dela ir atrás daquele homem, que é um homem piedoso, falar para ele que ela quer se casar. Toda a estratégia dita por Noemi, tudo aquilo que eles podem fazer para alcançar a bênção, eles vão fazer. Mas no final, o texto começa a complementar com essa informação, não anular essa nossa responsabilidade de tomar iniciativa, mas complementar com isso. Até aqui, Ruth, nós podemos caminhar, mas agora nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Aqui eles precisam parar e depender do Senhor. Eles não podem agora, tementes a Deus como eles são, eles não podem fazer mais nada. Ele diz, olha, você deite para dormir. De manhã cedo você vai se dirigir à sua casa. Eu quero me casar com você, mas primeiro eu preciso ver a decisão desse primeiro homem mais próximo da família. Eles dependem de Deus, de que Deus dirija tudo isso. Não é uma responsabilidade que é como se eles pudessem controlar os eventos. Eles vão agir, eles não vão ser passivos. Crer na soberania de Deus, meus irmãos, não significa ser passivo. Crer na soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade em fazer tudo aquilo. Imagine você querer usar o tema da soberania de Deus para você andar e não se preocupar com a sua segurança numa rua escura. Andar em um local inapropriado e achar que porque Deus é soberano, você ignorar a sua responsabilidade. Você achar que porque Deus é soberano, você não precisa de cuidar dos médicos, você pode confiar na soberania de Deus e ser irresponsável. Por confiar na soberania de Deus, você não se preocupar com a sua área profissional, sua área familiar ou qualquer área da vida. Não é isso que esse texto está nos conduzindo a entender. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Essa mulher ela vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. A minha sogra está passando dificuldade, eu vou trabalhar. Eu vou colher espigas. Eu vou correr atrás de comida. Eu quero um casamento, eu vou escolher aquele homem piedoso, eu vou atrás, eu vou tomar iniciativa. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Mas no final, quando chegar naquela última etapa, que não tem o que eu possa fazer, aí eu vou ter que esperar. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, eu vou fazer isso, mas deite-se aqui até de manhã. Agora, verso 14 e 15... isso é um padrão, toda vez que Boaz se encontra com Ruth, ela volta agraciada. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a ira. Veja, meus irmãos, há um cuidado de Boaz com Ruth sobre a reputação dela. Eles não fizeram nada de imoral, pelo contrário, todo o diálogo foi preocupado com a lei do Senhor, preocupado com a vontade de Deus, mas ele está preocupado muito mais além da lei, ele está preocupado com o que as pessoas estão pensando. Interessante que Paulo ele diz isso em 2 Coríntios, de que algumas igrejas decidiram levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, e ele foi levar essa oferta. E ele disse, eu quero que vocês enviem 2 pessoas da igreja de vocês para me acompanhar, para que ninguém pudesse difamar, como se Paulo tirasse o dinheiro da oferta. E ele diz lá, porque a nossa preocupação também é com aquilo que as pessoas estão falando. Ele vai descrever exatamente isso em 2 Coríntios. Boaz está preocupado com a reputação de Ruth. E o verso 15 diz, disse mais, traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Ela volta abastada, ela volta enriquecida, ela volta cheia de bens para se encontrar com sua sogra. E a cena final, verso 16 ao 18. Assim como iniciou um diálogo entre Noemi e Ruth, e agora novamente Noemi e Ruth.
Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que vocês saibam que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Essa expressão que Noemi usa, né? Ela volta, Ruth fala da graça desse homem, como ele abençoou a família, abençoou até Noemi. Mas essa expressão do verso 18 diz assim: em que darão as coisas, a minha tradução, mas é uma expressão hebraica que diz assim: vamos ver em que vai se cair. É uma expressão usada para eles para dizer assim: ó, vamos ver qual vai ser o desenrolar dos acontecimentos. Pode acontecer isso ou pode acontecer outra coisa. É uma expressão que não destaca a certeza de que Boaz iria casar com Ruth. O que Noemi está dizendo para Ruth é exatamente: você agora precisa aguardar o acontecimento. O que vai ser decidido? Se vai pender para um lado ou se vai pender para o outro. Esse homem, ela sabe que o prazer de Boaz, ela percebe que ela tem uma mulher, Ruth, que é espiritual, e que esse homem é espiritual, que ele quer se casar com ela. Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Mas a narrativa que começa falando sobre a responsabilidade humana, ela termina sem o desfecho. Eles precisam aguardar sobre como esses acontecimentos vão se desenrolar. Ruth, ela ouviu no início do capítulo a sua sogra, antiga sogra, preocupada. Agora a sua sogra está dizendo: ele vai trabalhar, vamos aguardar. Espere, minha filha, até que você saiba. Você agora vai ter que esperar. Para onde essa narrativa, meus irmãos, ela nos leva a refletir? Sem dúvida, a narrativa ela quer nos falar sobre essa história de casamento maior da igreja com Cristo. Ruth, essa mulher espiritual, e nós precisamos terminar essa meditação não falando sobre casamento, mas falando sobre Cristo e a igreja. Assim como Ruth é submissa, assim como Ruth é serva, assim como Ruth prioriza a vida espiritual, assim como Ruth vai fazer tudo aquilo que está sob sua responsabilidade, a responsabilidade humana, é isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja submissa, uma igreja que serve, uma igreja que assume a sua responsabilidade em fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para servir ao Senhor. A soberania de Deus, meus irmãos, não deve nos desencorajar a evangelizar, a buscar crescer profissionalmente, a diminuir a nossa intensidade nos estudos, a diminuir a nossa dedicação no trabalho, a diminuir qualquer que seja a nossa atividade. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, a nossa intensidade, a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso cuidado. Porque a soberania de Deus ela não ensina o que anula a nossa dedicação em tudo que nós pudermos fazer para que a bênção de Deus caia sobre a nossa vida. Mas sem dúvida esse texto fala sobre o marido fiel que é Cristo. O atributo da fidelidade de Boaz aponta para Cristo que é fiel. Ele é o nosso Redentor e Ele não nos redime a parte da lei. Ele não nos redime a parte da lei. Sabe aqueles métodos evangelísticos que certamente nós já ouvimos, em que pessoas motivadas corretamente, cheias de amor, cheias de zelo, às vezes missionário, elas querem falar do evangelho para as pessoas e elas falam da graça, do amor. Mas elas não falam sobre pecado.
Como nós lemos no capítulo 40, quando Deus decidiu enviar, no momento na história, decidiu na eternidade, mas no momento na história em que Cristo veio à terra, a glória de Deus se tornou abundante, visível aos homens. Antes dele, ele enviou João Batista para dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Não há, meus irmãos, redenção, não há salvação, sem que as pessoas entendam que existe um problema, o problema do pecado. A cena da salvação é uma cena jurídica, onde as pessoas precisam entender que eles são culpados, eles são pecadores. A cena de Atos, capítulo 2, quando há o Pentecostes, o derramar, e as pessoas estão ali cheias do Espírito, falando em línguas. Depois daquela cena, Pedro começa a pregar, e ele explica que as pessoas não estão bêbadas, como alguns estão dizendo, e no final da sua explicação do texto de Joel, ele diz: portanto, arrependam-se. É aqui onde está, meus irmãos, a abertura do caminho para que as pessoas encontrem com o Senhor. Com esse marido que é fiel, esse que ele veio nos redimir, derramar graça. Não há salvação sem que haja arrependimento e confissão. Não há como o Deus, que é o justo juiz, ele perdoar sem que a pessoa entenda, se identifique com Cristo, ele entenda o seu pecado e diga que Cristo, ele creia que Cristo é aquele que perdoou a minha dívida. Esse marido representa Cristo, que é rico, protetor, gracioso. Todo o tesouro que Ruth colhe ao se encontrar com Boaz é o tesouro que nós colhemos quando nós usufruímos, quando nós nos aproximamos de Cristo, quando vivemos em Cristo. Há um problema para que essa união seja concretizada. E o problema dessa história, ela representa exatamente esse problema, que é o problema do pecado. Deus, ele não vai salvar pessoas sem que essas pessoas tenham um mediador, um redentor sobre suas vidas. O pecado é um empecilho para a salvação e é um empecilho para a nossa comunhão com o Senhor. O texto de Apocalipse que diz que o Senhor Jesus Cristo está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele. É um texto do Senhor falando para a sua igreja, para os salvos. Uma igreja que estava se apartando dos caminhos do Senhor. E a cena bíblica, sempre para representar essa questão da comunhão com o Senhor, é uma cena de uma mesa cheia de comida. Que coisa maravilhosa é podermos comer junto com os irmãos, uma mesa cheia de comida. A Bíblia usa essa cena para representar a comunhão com Deus. E Cristo diz: olha, aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa e vou sentar com você, eu vou ter comunhão com você. Porque o pecado, ele atrapalha isso, ele atrapalha a comunhão. A Bíblia diz que Deus não ouve as nossas orações quando nós estamos vivendo em pecado. Saul se apartou de Deus e ele orava, e a Bíblia diz que Deus não ouvia ele. Ele buscou o sacerdote, buscou o Urim e Tumim, e ele buscava o Senhor e Deus não ouvia ele, porque o pecado, coração duro e impenitente, meus irmãos, é um problema que todos nós estamos passíveis de enfrentar. Eu quero finalizar dizendo que essa narrativa nos aponta para um chamado. Após fazermos tudo o que podemos fazer, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Ela se perfumou, ela tomou banho, ela se perfumou, ela botou a melhor roupa, ela escolheu um momento propício. Ela disse para ele que queria se casar. Ela ouviu as orientações da sua sogra. Ela cumpriu tudo o que ela poderia fazer. Mas nada foi resolvido naquela noite. Boaz disse: você vai ter que esperar. Noemi disse: você vai ter que esperar.
Meus irmãos, como nós precisamos aprender a não sermos negligentes em nossas responsabilidades. Às vezes a gente erra por negligência, mas há uma outra lição. Às vezes a gente erra porque a gente quer resolver tudo e a gente não sabe aprender a descansar no Senhor. Vai ter momentos em nossa vida que nós não podemos fazer nada. Nós precisamos orar e descansar no Senhor. Muitas vezes nós fracassamos nas grandes coisas da vida porque nós fracassamos nas pequenas coisas. Porque nós não sabemos muitas vezes descansar no Senhor. Nós planejamos e agimos, mas nenhum planejamento vai conseguir prever todas as circunstâncias e desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida. No final do dia, nós vamos ter que depender do Senhor. Nós podemos escolher toda a prudência, todo o bom caminho, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas no final do dia, nós precisamos dizer ao nosso coração: Senhor, nos protege, nos guia, nos guarda, porque nós dependemos de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pela bênção do Senhor, que estarmos aqui para Te adorar, pela bênção do Senhor que é, ó Deus, estarmos reunidos como igreja, para aprendermos, ó Deus, sobre redenção, sobre a Tua soberania. Nos ajuda, Senhor, a que o nosso coração assimile essas verdades. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais da Tua glória e apreciar, ó Deus, a Tua glória. Isso que nós Te suplicamos, nós Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.